Meu muito boa noite a todos no nosso segundo Congresso Online de Lei Geral de Proteção de Dados. E que honra! O nosso entrevistado da noite é Paulo Oliveira. Ele que é especialista em proteção de dados e segurança da informação, cibersegurança, gestão de risco, DPO, LGPD, GDPR, ISO 27001. Nossa, o currículo gigante. Paulo, me fala como você conheceu o tema, como se envolveu, como trabalhou. O que é que o tema privacidade e proteção de dados significa hoje, atualmente, na sua vida? E esse legado, né? Você já trabalha há anos com essa área e agora, com esse boom de Lei Geral de Proteção de Dados, você pôde ainda mais auxiliar com informação avançada, assertiva para a sociedade. Perfeito. A imagem tá boa, ela tá clara, ela tá muito escura ou tá Tá tranquilo? ótimo. Então tá bom, vamos lá. Pessoal, um prazer. Então, para quem não me conhece, a Gabi já fez a apresentação. Muito feliz aqui e honrado de participar hoje. Bom, vamos lá então, sem mais perda de tempo. Eu trabalho com os aspectos de privacidade de dados aproximadamente aí desde final de 2017, segundo semestre de 2017. Eh, foi me apresentado a GDPR, a regulamentação da União Europeia, em torno aí setembro, outubro de 2017 e eu trabalhava na época na área de segurança da informação e com isso acabou o meu departamento sendo responsável por fazer a implementação da GDPR, né, que para quem não conhece, então é a regulamentação da União Europeia, dentro da empresa. É uma multinacional e nós tínhamos que responder aos clientes também da União Europeia sobre essa regulamentação. Quando caiu no meu colo, Gabi, e os demais aí que estão assistindo, eu confesso que eu fiquei desesperado, porque é uma regulamentação que hoje, com a quantidade de informações que nós temos, ainda temos muitas dúvidas. Imagina naquela época, eu queria, né, tudo bem, tinha alguns cursos, alguns webinars para assistir lá, mas assim, era muito, o conteúdo não era vasto, não tinha muitas pessoas tratando do tema, enfim, era uma situação que a gente foi tateando, né? Eu fui então, né, aprendendo, só que fazendo ao mesmo tempo. Hoje nós temos a oportunidade de estudar, conversar, debater e aí sair realizando, executando. Mas na época eu precisava então, né, aprender errando e acertando, e errando e acertando. E isso foi um pouquinho, né, desgastante, porque eu sempre tinha, né, aquele receio daquele passo a dar, daquela avaliação, porque, como vocês já perceberam, muitos devem ter percebido e muitos estão conhecendo agora, é uma regulamentação, é um assunto que mexe demais com a empresa, mexe com o coração da empresa. Então, algumas ações que, por vezes, nós temos que sugerir, recomendar, ela tem algumas mudanças significativas dentro da organização. E quando a gente não tem aquela certeza, não está bem embasado, Gabi, a gente acaba ficando com receio de passar aquela recomendação que é muito forte. Então, naquele momento, isso foi muito impactante para mim. Mas a gente acaba ficando feliz, né, porque me proporcionou estar aqui hoje, conversando com vocês, compartilhando um pouquinho desse assunto. Então, de lá para cá, eu venho lidando com, né, com o tema de privacidade de dados, atrelado à segurança da informação, atrelado à gestão de riscos, também a questão de auditoria, que nós vamos falar um pouquinho na sequência, porque é tão importante quanto implementar, é manter essa roda, né, girando na sequência. E somente com uma avaliação, né, com um monitoramento constante, a gente consegue fazer isso. Então, de lá para cá, eu venho respirando isso, né, mas sempre atrelado à minha origem, que é a segurança da informação. Maravilha. E qual a sua opinião sobre o projeto de lei que foi aprovado pelo Senado, prorrogando, adiando a Lei Geral de Proteção de Dados para janeiro de 2021 e as sanções para agosto de 2021? Que isso pode impactar no processo de adequação, não daquelas empresas, não apenas daquelas empresas que já estão no processo de adequação, mas daquelas novas que têm esse pouco tempo para se adequar. Bom, dado o cenário que nós estamos aqui, né, por conta aí da pandemia e de tudo que vem acontecendo, já se previa que né, essa prorrogação lá poderia acontecer. Nós só não tínhamos uma certeza do período que isso ia acontecer. Só deixando bem claro, né, isso ainda não é um fato. O que aconteceu, né, Gabi, é que foi aprovado, então, pelo Senado o projeto de lei que adia a prorrogação. Agora tem que passar pela Câmara dos Deputados e, na sequência, então, pela sanção presidencial. E até lá, né, ainda temos algumas coisas, alguma água pode correr por baixo dessa ponte aí, mas a princípio é isso que se avizinha,
né? E por Até conta disso, porque, hum, até porque estamos perdendo força frente às negociações internacionais, né? exatamente, um dos fatores que prejudica o adiamento dela, apesar de acontecer de uma forma, né, que nós já prevíamos que aconteceria, é justamente isso. Hoje nós já perdemos aí alguns milhões de dólares por conta de nós não termos uma regulamentação de dados. Porque vejam bem, nós temos hoje aí em torno de 58% do mundo com regulamentação de privacidade já. Em algum nível, inclusive já se atualizou a lei, já se revalidou, já passou por, né, por algumas etapas de atualização desse documento. Nós ainda estamos aqui, né, adiando, prorrogando, e a sanção vai lá para frente, e volta e vem. E isso traz um problema, porque as empresas dos outros países que já estão com algum tipo de regulamentação, ao tentar realizar algum negócio aqui no Brasil, a primeira coisa que é questionado é como que as nossas empresas e organizações estão, né, em relação à privacidade de dados. E qual é a resposta? A resposta é que, porque a lei ela está para entrar em vigor, pode ser que prorrogue, né, tem um problema, tem outro. Então, qual é a resposta então das empresas dos outros países? Bom, então eu vou nos teus vizinhos aí do Mercosul, eu vou nos outros países que já possuem uma regulamentação buscar um negócio parecido com o teu. Então nós já temos essa primeira barreira, que é justamente então o fato de não termos uma regulamentação. Né? O pessoal lá já correu uma maratona, o pessoal já implementou, não estou aqui fazendo juízo de valor se está 100% implementado, se não está. O fato é que 58% do mundo possui uma regulamentação, então eles já estão fazendo o trabalho deles. Aí eles vêm aqui e a gente ainda está vendo como vai fazer. Então por conta disso a gente está perdendo o negócio. Então nós temos problema para as empresas virem para cá, ou para nossas empresas saírem então do Brasil e tentar fazer negócio. Né? Então isso já está impactando muito. O fato dela ser prorrogada, como eu falei antes, já se avizinhava e já era um fator aí que o pessoal já, apesar de ter manifesto, muitas pessoas e muitas entidades aí se manifestando contra, né, já se avizinhava que isso ia acontecer. O que mudou, né, que foi levantado nos últimos dias antes da votação e acabou tomando força, foi justamente a prorrogação para as sanções, né, serem implementadas a partir de agosto de 2021. Então, a lei entra em vigor em janeiro de 2021 e as sanções entram em agosto. Né? O discurso que foi colocado é que foi em caráter educativo. Se realmente for utilizado esses meses de distanciamento entre a vigência e a sanção, se for utilizado mesmo pelo governo com o objetivo de educar o público, é bem-vindo. Né? O ideal seria que ela entrasse já com todo o peso e relevância que ela tem, né? Mas, vamos lá, dadas as circunstâncias e dada a situação que nós estamos hoje, digamos assim que dos males o menor. Né? Se coloca muito que, puxa, mas as empresas não estão preparadas, né? Muitas empresas ainda não iniciaram, mas quando que elas iriam iniciar? Será que se a gente prorrogasse para 5 anos, as empresas estariam melhor preparadas? A gente acaba empurrando com a barriga, isso é fato. A própria lei do cinto de segurança, ela entrou em vigor e só depois, quando começou a doer no bolso, que isso começou a funcionar. Tá? Então, não estou propriamente dizendo que tem que doer no bolso para a lei entrar, mas se não tiver algo que a motive, né, dificilmente ela pega uma aderência de maneira forte. Maravilha. Tem uma pergunta do Alessandro, falando Hum, quais os países vizinhos que já têm essa regulamentação e, nesse momento, o aumento do uso das redes sociais, né? Que é um nossos vizinhos. perigo exatamente do aumento do uso das redes sociais. Exatamente. Nós temos aí os nossos parceiros do Mercosul, se eu não me engano, agora de cabeça, Chile, México, Uruguai. Tá? Eu tenho um gráfico onde demonstra direitinho todos os países, mas eu estava olhando aí alguma coisa do México, estava olhando, não me recordo agora se é Paraguai ou Uruguai, mas nós temos praticamente alguns dos nossos países do Mercosul já possuem essa regulamentação. Tá? Me pergunta depois ali, eu passo para a Gabriela, eu passo direitinho todos os países que nós temos hoje. E em relação às redes sociais, eu posso dar um exemplo de uma das redes sociais que alguns meses atrás eu avaliei, na tentativa da rede social se adaptar à GDPR, ela criou um botão onde ela colocou ali, clique aqui para solicitar todos os seus dados, né, que o cidadão ele tem o direito de exportar os seus dados. Só que ao exportar os dados, vinha junto a senha em texto claro. Então, ou seja, né, a gente também tem que cuidar para não correr muito e tentar fazer a coisa de uma maneira atropelada. Nós precisamos então ter, depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, de alguns passos que a gente precisa dar para que isso aconteça de uma maneira equilibrada e estruturada, mas também no afã, na ânsia de executar o projeto, a gente sai ali, né, de uma maneira desenfreada, executando para mostrar que está fazendo. Isso também pode ser tão prejudicial quanto a própria implementação da LGPD. Então a gente tem que ter um cuidado, né?
Olha, o Alessandro Barroso colocou, né? Recentemente no Zoom deu um problemão, né? É justamente isso. Claro que também tem outros fatores, né? A empresa ela ganhou uma relevância muito grande mundialmente de uma hora para outra, e aí, claro que né, os concorrentes podem já estar de olho, mas tanto que o dono, né, o CEO foi ao ar, a público e pediu desculpas e disse que ia corrigir. Então, às vezes a gente Essa fica com passou aquela por sensação. adaptação. Exatamente, Gabriela. Às vezes a gente fica, Alessandro, com aquela sensação de que, puxa, mas eu nunca estou seguro. Né? Uma pergunta que me fazem muito, o que que eu posso usar para tal, né, para tal projeto de maneira que seja eficiente? Né? Nós conseguimos, através do dia a dia, da experiência, de estudos, informar qual solução, qual metodologia, de que maneira se implementa um projeto ou outro de uma maneira mais segura. Mas é muito complicado a gente garantir, não, implementa esta ferramenta, esta solução, essa metodologia que te dou certeza absoluta que vai estar 100% seguro. É aquele jargão que não existe 100% de segurança, né? Nós temos que sempre buscar, né, o melhor estado possível de acordo com o nosso negócio e com o nível de tolerância de risco que a gente tem. Porque o risco, Gabi, ele não é um problema em si. O problema é um risco não conhecido ou mal administrado. Né? Então, por exemplo, eu comecei essa live com o meu celular novo aqui. Jurei que não ia ter problema nenhum. Aí eu tive alguns problemas para iniciar. Né? Fui pegar o celular da minha esposa. Ou seja, eu avaliei o risco. Pô, eu tenho uma medida mitigatória, eu já deixei outro celular do lado. E se eu não tivesse um outro celular do lado para me ajudar? Eu teria só aquele e daqui a pouco a live nem ocorreria. Então, ou seja, a gente precisa ter as medidas compensatórias caso a gente tolere aquele risco. O que que eu vou fazer para minimizar aquilo? Então, a gente sempre precisa avaliar isso de acordo com o negócio. E sobre especialmente a questão das sanções, né? Que é o foco de todo mundo, a preocupação de todo empresário é isso. Você entende que está adequado o seu início em agosto de 2021 e as empresas não sofrerão nenhuma represália se os dados pessoais sob sua posse forem vazados, principalmente no período entre janeiro de 2021, entre janeiro até agosto de 2021, pode haver advertência, pode haver multas administrativas de outros órgãos, e passa a tua ciência, a tua experiência, o que é que você acha que vai ocorrer? Muito bem colocado, Gabriela, porque às vezes a gente, né, nos baseamos somente no que está escrito ali na lei, né? Que as sanções então vão para 2021, vão para agosto, temos ali uma janela para adaptação, mas nós não podemos esquecer que até hoje, independente da lei ela estar vigente ou não, o que que proíbe hoje uma pessoa anônima ir na internet e colocar lá alguns dados, digamos que sejam falsos. Olha, acabou de vazar os dados da empresa X. Né? Vai lá e cria no Excel nomes aleatórios, com dados, com informações, e se coloca na internet de uma maneira anônima. Ó, tá aqui, ó, vazou os dados da empresa X. Quanto tempo a empresa hoje vai demorar para dizer que aqueles dados não são dela? Ou seja, o dano à imagem, ele já pode, ele vai acontecer, independente da sanção ser em agosto de 2021, né, as multas administrativas, interrupção da base de dados e por aí vai, mas percebam que antes mesmo da LGPD entrar em vigor em janeiro, hoje as empresas já podem estar sofrendo dano à imagem. Né? Então, tudo bem, deu uma folga no tocante a uma avaliação mais forte da NPD e da maneira como ela vai fazer a avaliação para possíveis sanções, mas o mercado já está avaliando, as sanções que o mercado vai impor em cima das organizações já vai acontecer. Então, de novo, né, digamos que eu tenha dados falsos, eu vou lá e coloco agora no Excel vários nomes, várias idades, endereços, e jogo na internet e digo, ó, esses dados aqui vazou hoje, detalhe da empresa X. Quanto tempo aquela empresa vai demorar para dizer que os dados não são dela? Percebam que não é tão fácil, né? É necessário ter um certo domínio da tua infraestrutura para justamente poder dizer, não, vai lá e pode botar um comunicado, né, para as redes sociais e a público dizendo que esses dados não são nossos. Muitas empresas têm essa dificuldade de ter condições de informar de uma maneira rápida e tranquila, não, esses dados não são nossos, pode divulgar uma nota. Muitas empresas ficam naquela dúvida, ou seja, né, e digamos que os Até dados sejam porque, verdadeiros. Oi. para justificar que os dados não são seus, tem que haver uma rastreabilidade desse dado. A Isso, empresa e tem isso que com provar. infraestrutura, com processo. Ou seja, como é que eu provo isso, Gabriela? Com processo, com infraestrutura, com metodologia. Né? Então, ou seja, eu preciso de um aparato, né, de pessoas, processos e tecnologia para que eu tenha condições de ir a público
e realmente informar que aqueles dados não é da minha organização. Agora, se os dados forem verdadeiros e tiverem vazado mesmo? Bom, aí a gente, né, aí a empresa então ela vai ter que ir a público, né, se justificar, dizer que, né, está empregando as melhores práticas aí de segurança, mas percebam que o dano à imagem nas duas situações ela ocorre e não precisa da sanção para isso acontecer. Não precisa dela entrar em agosto para acontecer. Então, ou seja, como que eu quantifico o valor da imagem? E como que eu retorno, né, ao status original dela depois que uma situação dessas acontece? Eu consigo quantificar o dano à minha imagem? Às vezes, dependendo do que acontecer, a gente não consegue mais recuperar o valor que a minha imagem tinha antes do ocorrido. Então, resumindo essa resposta, Gabi, percebam que, independente das sanções, né, entrarem em vigor em agosto, cada vez mais vai ficar mais claro as situações que não dependem da lei para nós sermos, então, punidos de alguma maneira ou até beneficiados. Então, acontecendo agora um vazamento, o dano já vai começar a se propagar e já vai virar uma realidade. Máximo. E como as empresas podem buscar hoje um atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados no cenário de pandemia, principalmente como nos encontramos hoje e pós-pandemia também, né? Porque as consequências serão agora, no caso. Me passa teu feedback de como a gente pode se prevenir agora, frente a tudo isso, e não ocorrer vazamento de dados pelo Zoom, não ocorrer pelo WhatsApp, não ocorrer também através das redes sociais, bem como esses aplicativos, hoje a gente pede aplicativo de comida, atendimento online, telemedicina, psicologia, treinamento físico, e tudo isso são dados, são informações que podem ser vazadas a qualquer instante. Inclusive, agora nesse período de corona, pode ser vazado até um prontuário, né? Imagina uma pessoa de renome que isso poderia prejudicar a carreira, uma influenciadora que trabalha com pessoas, uma jornalista, isso prejudica toda uma imagem e que muitas vezes precisa estar mais íntimo, né? Olha, Gabi, a tua pergunta aqui, ela foi quase que uma reflexão e só ela já daria pra gente fazer uma outra live só com essas tuas observações, tá? Porque tu colocou aqui agora a observação, cada ponto que tu colocou, se a gente fosse comentar mesmo, ia longe. Mas eu vou pegar só alguns aspectos que tu salientou agora. Ontem, uma cliente minha comentou, puxa, Paulo, eu utilizo o Zoom. Como que fica agora se todos os meus atendimentos remotos que eu fiz forem vazados de alguma maneira? Né? Eu não vou me ater ao Zoom aqui, mas sim ao receio que ela tem. Né? Olha o dano à imagem que essa profissional, né, autônoma vai ter se, por algum motivo, né, independente da ferramenta que ela usou, se aquelas reuniões, provavelmente foram, né, reuniões onde informações sensíveis, casos particulares de família, situações individuais dos seus pacientes foram expostos ali, e isso vaza na internet. A pessoa ela vai responsabilizar essa cliente, ela vai responsabilizar, independente da ferramenta, vai responsabilizar essa doutora, essa terapeuta. E provavelmente se torna irreversível até certo ponto essa situação. Agora, voltando então para a questão da LGPD, no caso da pandemia. Como tu bem observou, Gabriela, o mundo ele não vai ser o mesmo. Né? E a gente espera que seja um mundo melhor. Às vezes a gente coloca aqui até com uma boa intenção, colocamos na internet, né? Ah, tomara que as coisas voltem ao normal. No fundo, a gente não quer que as coisas voltem ao normal. A gente quer que as coisas melhorem, elas estejam melhor do que era antes. Né? Então sabemos que estamos passando e vamos passar por momentos complicados, onde só a colaboração, a empatia, ela vai se fazer presente e se faz necessária para que a gente consiga vencer junto essa situação que estamos hoje e que iremos passar. Mas em relação à LGPD, nós temos condições sim de executar esse projeto de uma maneira remota. Temos condições de continuar um projeto que estava em andamento sem necessariamente termos um assessment físico. O que acontece nesse caso é que nós temos que saber como conduzir o projeto. Né? Nós não podemos nos basear, vou trabalhar com um questionário, vou encaminhar, me responde, a gente avalia. Eu não quero aqui fazer juízo de valor, eu não quero aqui justamente comentar diferentes metodologias de trabalho, mas para que a gente possa fazer um trabalho bem feito de maneira remota, a gente precisa saber o que perguntar.
nós precisamos entender o contexto do cliente. Mas a resposta é possível sim. Tá? É possível, porque eu já venho realizando esse projeto, já entreguei o projeto também até de maneira remota. Obviamente, eu comecei o projeto presencialmente, né, mas eu tive plenas condições de finalizá-lo de maneira remota, coletando ainda várias informações e fazendo vários correlacionamentos. O segredo aqui está no que nós vamos comentar um pouco depois, que eu pretendo comentar contigo depois, é justamente a colaboração. Nós precisamos nos cercar de profissionais que possam nos apoiar no atendimento desse projeto. Então, com isso a gente consegue, com a experiência, com o dia a dia, né, com a entrega dos projetos, essa entrega de maneira remota, é possível entregarmos um bom trabalho à distância, desde que, né, a consultoria ou quem se propor a fazer, tenha, ou até a própria empresa, se for realizar internamente, saiba o que perguntar e saiba pegar as nuances e os detalhes que são colocados entre uma pergunta ou outra. Um detalhe que eu costumo fazer muito e que vem dando muito certo, a cada entrevista, cada reunião que eu tenho para coletar informações com alguma área, eu costumo fazer um mini kickoff. Eu costumo, né, passar rapidamente ali em 5, 10 minutos as telas que foram apresentadas no kickoff do projeto, na apresentação do projeto. Por quê? Porque tu és da contabilidade. E aí nós começamos o projeto hoje. Daqui a uma semana ou 2 semanas eu vou conseguir conversar contigo por questões de agenda, de horário. Teu trabalho, tu tem as outras atribuições. Este projeto LGPD vai ser mais um para te ajudar a entregar. Então, isso não está na tua cabeça, não está no teu dia a dia. Eu preciso refrescar a tua memória, eu preciso refrescar os teus conceitos. Eu já fiz um teste, 100% das vezes isso se torna cada vez mais verdade. Faz uma entrevista, faz um assessment com a área, sem fazer uma reapresentação do projeto novamente. As respostas são totalmente diferentes. Quase 100% dos casos, quando eu faço essa apresentação de novo, e aí eu passo para o assessment, a pessoa da área comenta, puxa, que bom que tu fez isso, porque eu já ia te responder outras coisas completamente diferentes. Agora, como tu me refrescou a memória e eu verifiquei exatamente o que é os conceitos de dado pessoal, dado sensível, agora eu tenho condições de te responder de uma maneira mais assertiva. Então, é fundamental a gente estar sempre, né, não deixar essa bola cair no chão, deixar ela sempre no ar, independente das áreas que nós vamos conversar. Então, esse é uma das dicas que eu dou justamente para a gente continuar fazendo esse projeto de uma maneira, né, à distância. Eu fico pensando num escritório que não tem ainda um sistema de gerenciamento. Você Uhum. trabalha muitas vezes com estagiários, estudantes de direito. Você recebe documentos dos clientes, você passa a petição, você corrige, há uma troca de e-mails, há muitas vezes aparelhos digitais da própria pessoa que não é do escritório. E no caso de um vazamento desse, como seria? Em escritório Só, agra... pequeno, sabe? Só agradecer ali a Rosália Neto. Obrigado, viu, Rosália? Espero que esteja ajudando mesmo aí. Olha, Está Gabi, ajudando sim. as perguntas Eu que tu fico coloca pensando são na minha perguntas para a gente fazer operacionalidade. mais 5, 6 horas de live, tá? Tu tem que ser mais concisa nas perguntas, que eu tenho vontade de te responder aqui meia hora cada pergunta. Mas vamos lá. Hoje, no contexto geral, Gabriela, os cenários que tu colocou aqui são justamente esses que a gente vive no dia a dia, né? Eu vou um pouco mais a fundo para responder essa reflexão que tu fez agora. Nós precisamos trabalhar com a conscientização. Tá? Ao invés de responder pontualmente cada item que tu colocou, eu prefiro ir um pouco mais a fundo e trabalhar com a parte de envolvimento e engajamento das pessoas. Eu costumo, apesar de, né, meu foco ser segurança da informação, riscos, né, governança de segurança, e eu, claro, obviamente, estar estudando aí toda a parte jurídica também, mas em nenhum momento eu pretendo substituir um advogado. Eu quero apoiá-los, eu quero ajudá-los, ou seja, é um trabalho colaborativo. Eu trabalho muito com a questão da empatia. Esse é um tipo de projeto, Gabriela, que nós precisamos evangelizar o cliente muitas vezes antes de iniciar o projeto. Tá? Eu preciso levar a palavra da LGPD no coração do cliente antes. Tá? Então, o trabalho, às vezes, ele se torna, né, um pouco maior porque nós precisamos envolver o cliente nesse assunto. Às vezes nós precisamos até mostrar que ele precisa disso. É diferente de uma outra norma. Pega uma norma de qualidade. O cliente pode contratar, então, né, um consultor para implementar uma norma de qualidade. Ele não precisa ser convencido de que ele precisa implementar a norma. Ele vai lá e já discute modelo de trabalho, escopo, valor e tempo de projeto. Agora, a LGPD, cada vez mais está aumentando o nível de conscientização. Sabemos, né, não quero aqui dizer que a gente vive numa bolha, sabemos que tem muito trabalho a ser feito. Mas quem
está no dia a dia desse assunto, percebe sim, de uma maneira bem consolidada, que a demanda ela vem aumentando. É óbvio, pessoal, eu sei que nós estamos num caso de exceção, de pandemia, perfeito. Mas assim, ainda hoje eu estou recebendo projetos. Tá? Então, ou seja, empresas que têm uma força de trabalho parada em casa, esse justamente pode ser o momento de poder começar a mexer em processos que antes eram complicados justamente porque a roda não parava de girar. Agora é o momento para se avaliar também justamente alguns processos de uma maneira mais calma, que talvez o processo não esteja em andamento e a gente consiga avaliar isso, até fazer um assessment de maneira mais assertiva. Então, finalizando a resposta, Gabi, eu trabalho com a questão da empatia. A gente precisa levar esse assunto primeiro para a pessoa que está na empresa, depois que ela presta atenção nisso, porque a gente só presta atenção em algo quando a gente se interessa. O pessoal que está assistindo a live, que vai assistir depois, só vai assistir ou está assistindo agora porque se interessa pelo assunto. Quem não se interessa não está aqui. Então o que acontece? A gente precisa gerar um interesse na pessoa. Depois que eu chamei a atenção daquela pessoa, eu vou falar com ela agora no papel de colaborador. Agora eu vou falar de privacidade de dados para o colaborador. Já falei de privacidade de dados para a pessoa, o impacto que tem os dados serem expostos para os seus filhos, dos teus pais, dos teus próprios, o que vem acontecendo com isso. Depois que eu chamei a tua atenção, eu abordo então esse assunto a nível de colaborador. Para só depois eu abordar então assim a nível corporativo e aí falar do projeto, do escopo. Então nós precisamos fazer um caminho de evangelização do assunto. Então ao invés de eu responder pontualmente cada um daqueles itens de vazamento, eu te respondo o quê? Precisamos trabalhar a conscientização do pessoal. Porque não adianta investir em processo, em tecnologia, abrir a torneira, a gente sabe que não vai acontecer, mas abrir a torneira e comprar N produtos, implementar 500 ISOs, se a pessoa que está por trás, os colaboradores, não se engajarem nesse projeto e não entenderem que eles são parte fundamental desse projeto. Se não tiver R$ 1 para implementar, Gabriela, eu só digo uma coisa, pega os e-mails da internet, pega os artigos, pega as lives da Gabriela, que é uma mulher engajada pra caramba, ela tem muito conteúdo, ela gera conteúdo. Pega essas lives aqui e distribui para os seus colaboradores. No mínimo isso a gente pode fazer, se não tiver R$ 1 para implementar. Entendeu? Então, assim, não falta informação. A gente precisa de engajamento. E como atua na segurança de informação e dos riscos? Diga para nós quais as ações práticas que necessitam ser realizadas para quem deseja iniciar uma implementação, mas fica um pouco perdido com tantas opções no mercado sendo oferecidas. São tantos cursos, são tantos ISO não sei o quê, fora Exim, fora... Nossa, tem uma hora que você pira, você fica, não, eu não vou acompanhar. Acaba de sair uma legislação, acaba de sair um adiamento, acaba de Faz sair... sentido. Nossa, você para e pensa, respira. Qual o passo a passo? Primeiro, conscientizar, desde o chão de fábrica até a grande gestão, o alto escalão da gestão. Mas, fora isso, colocar na prática mesmo a implementação, você precisa de um sistema, você precisa efetivamente acompanhando, os seus arquivos têm que estar em nuvem, aqueles que adoram escrever, teve um vazamento de vários currículos que estavam sendo utilizados, né? Aqueles currículos que estavam sendo utilizados. Então, fala para a gente como se precaver o básico para uma futura implementação mais avançada, até você efetivamente gerar valor e poder despendir de financeiro para isso. Perfeito. Até um desabafo também que eu faço, já que tu colocou também, né? A minha timeline aqui das redes sociais, os e-mails, o dia todo esse assunto. Às vezes eu também canso, porque eu acordo já com 40 assim, mensagens, ou de grupos, ou de pessoas, ou de conhecidos, e é isso o dia todo. Né? Então a gente às vezes, obviamente, precisa dar uma desopilada. E vamos lá, é um mercado novo que se abriu, que possibilitou algumas áreas né, algumas áreas aí que já não viam daqui a pouco, né, novidades, ou que não tinham alguns argumentos aí para poder dar uma levantada aí nas suas atribuições. Muitas áreas, muitos cargos, muitas pessoas, muitas expertises viram na LGPD, nas regulamentações de privacidade, um caminho novo, né, para, né, ter a sua continuação, a sua perenidade em relação ao seu cargo. Quando que nós íamos imaginar, 5 anos atrás, nós estávamos fazendo uma live, né?
a segurança da informação com direito. Eu sou professor de um curso de formação aqui em Porto Alegre, já formamos aí quase 600 pessoas ano passado. Eu nunca me imaginei dando aula para advogados. Da mesma forma, eu nunca me imaginei eu fazendo um curso de direito digital. Então, o mundo está mudando, a gente precisa colaborativamente se apoiar. Dito isto, né, de novo, tem muita coisa no mercado, às vezes eu confesso que é difícil para quem está querendo buscar informação, como diferenciar aonde, para que lado vai. Confesso que é uma dificuldade, né, mas o que eu posso colocar aqui, vou falar outras coisas, mas eu dou uma dica que eu peço que vocês avaliem com bastante carinho o que eu vou dizer. Tá? Independente de quem vocês forem buscar apoio para trabalhar na consultoria, é imprescindível, tá, o cliente buscar com esta consultoria qual será o entregável. Pode ser, eu posso estar falando o óbvio aqui para vocês. Não, mas é óbvio que eu quero saber o que eu vou receber, coisa e tal. Mas peçam para olharem qual será o entregável. Não basta a consultoria comentar com vocês e dizer, não, porque nós entregamos um relatório, nós te entregamos um plano de adequação, te entregamos um mapeamento. Tudo bem, isso, né, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que tu entende. Né? Então, a gente pode ter combinado aqui que eu ia te entregar uma caixa de sapato. Só que na tua cabeça de cliente, tu entende, não, o Paulo vai me entregar uma caixa de sapato com uma fita rosa, vai me entregar uma caixa de sapato de tal marca, a caixa de sapato vai ter um papelzinho dentro, tu começa a idealizar várias coisas. Mas o que nós combinamos lá no início? Nós combinamos que eu ia te entregar uma caixa de sapato. Aí, se eu te entrego uma caixa de sapato sem marca, sem fita, daqui a pouco até meio detonada, meio machucada, tu vai chegar para mim, Paulo, olha só, eu achei que tu ia me entregar uma caixa de sapato melhor estado, eu achei que tu ia entregar uma caixa de sapato com fita, a etiqueta disso tem que ser arrumadinha, embrulhada. Mas espera um pouquinho, Gabriela, eu conversei, nós combinamos que eu ia te entregar uma caixa de sapato, não como que eu ia te entregar uma caixa de sapato. Então, o que eu quero dizer com isso? É necessário verificar com a consultoria qual será o entregável. Pede um exemplo, não precisa mostrar os resultados que foram, né, extraídos de um outro trabalho, mas pede para ver como que é. Porque também, né, por vezes, não adianta receber um relatório com 150 páginas que fica daqui a pouco difícil de manipular aquilo. Entendeu? Então, é necessário, da mesma maneira que a LGPD ela veio para entregar o poder sobre os dados para o titular dos dados, um projeto de consultoria tem que ter condições de entregar o controle do projeto para o contratante, para o cliente. Então não basta entregar um plano de adequação, um mapeamento. Tem que saber entregar de forma que o cliente tenha o controle sobre aquilo. Então, claro, dá para explorar isso depois de outras maneiras, mas isso, de tudo que eu poderia falar, é o mais importante. E finalizando, então, essa resposta, classificação dos dados é importante. Tá? Nós precisamos entender, né, quais dados estão dentro da empresa. Né? Mas deixa eu dar um exemplo. Né? Em algumas consultorias eu pergunto, vocês têm hoje uma política de classificação dos dados na empresa, um documento lá que diga quais os dados que são públicos, internos ou restritos? Aí então vem a pessoa bem faceira, né? Olha, tá aqui a política atualizada dia tal, a gente revisou, tá aprovada. Puxa, que legal. Aí eu pergunto, como que vocês garantem que qualquer e-mail, Word, PDF, Excel, ao ser criado ou manipulado, saia com essa classificação que está nesse documento? Ah, não, nós não temos como fazer isso, é impossível, não se faz. Pois é, eu não estou dizendo que a gente precisa fazer isso, mas para que nós tenhamos controle sobre o ciclo de vida dos dados, de maneira que nós consigamos responder aquela pergunta que eu fiz lá no início, né, aquela resposta lá, como que eu consigo dizer se o meu dado vazou ou não, se aquele dado é verdadeiro ou não? Eu vou ter que ter algum controle a nível de infraestrutura disso. E a gente começa falando de classificação da informação na prática. Eu tenho que ter o documento que me diga o que eu preciso fazer, mas eu tenho que ter ferramentas que me ajudem a gente fala taguear, ou seja, classificar, abrir um Word. E o conteúdo que eu estou escrevendo no Word, qual cunho que ele é? Ele é interno, restrito ou público? Ele tem dado pessoal ou sensível? Ah, Paulo, mas os colaboradores não vão escrever lá. Óbvio que não. Mas, por exemplo, existem soluções que te ajudam a fazer isso de uma maneira mais automatizada, entendeu? Se o colaborador lá não clicar em algum botãozinho que diga que aquele conteúdo é interno, público ou restrito, dá para configurar uma solução, por exemplo, que caso o colaborador não selecione, a ferramenta classifica como interno, por exemplo.
né? Então, ou seja, aqui eu já estou entrando um pouquinho mais, né, como nós... o objetivo aqui, Gabriela, é abrir um pouco mais o leque, né, pro jurídico entender que vai muito além, né, de estruturação de contrato e avaliação de processo. Isso é extremamente necessário, né? Eu nunca abro mão do apoio jurídico em relação a esse processo, porque eu não considero o projeto entregue 100% se eu não tenho uma avaliação jurídica. Da mesma forma que eu entendo que o jurídico não pode considerar um projeto entregue sem a avaliação do outro lado, a não ser que o cliente peça. Olha, Gabriela, eu quero somente um assessment jurídico porque nós vamos fazer a outra parte internamente. Tudo bem, mas compreende que esse outro lado vai ser avaliado. Qual é a principal tarefa que eu tenho hoje, dentro de várias que eu te comentei e posso comentar? É justamente fazer a interpretação do parecer jurídico frente às bases legais, para a parte técnica e de fluxos. Por exemplo, a Gabriela chega lá para mim e fala, olha, Paulo, né, estamos aqui trabalhando em conjunto e esse item aqui eu entendo que nós temos que aplicar o consentimento, porque não se enquadra numa base legal. Né? Então tu vai colocar lá o parecer, por que tem que ser o consentimento naquela situação, naquele processo. Né? E aí, qual vai ser a minha função? É aplicar o consentimento tecnicamente. Puxa, então tá, aonde que é esse negócio? É na página da empresa? É dentro de um processo? Como é que eu vou garantir que o consentimento seja aplicado tecnicamente na organização? E isso o jurídico não vai informar. E aí eu preciso fazer essa tradução. Né? Então, eu pego o trabalho que o jurídico vai fazer e traduzo para a parte técnica e de fluxo. Mas é claro que isso é um trabalho que vai ser sendo realizado quase que paralelamente. Né? Na medida que o jurídico vai tecendo o parecer sobre os processos em relação às bases legais da empresa, é um trabalho quase em conjunto. Flui muito bem quando são colocadas quase que as duas visões ao mesmo tempo. Né? Então, da mesma forma que já aconteceu várias vezes, Gabriela, o jurídico vai tecer um comentário sobre um determinado processo e aí me pergunta, mas olha só, Paulo, eu vou dizer aqui que precisa de tal adequação. Tu acha que tu consegue mitigar esse problema com uma ferramenta ou com um processo devido a esse parecer que eu vou dar? Não, olha, isso aqui vai ser mais difícil colocar uma ferramenta, uma solução ou um processo para resolver. Aí daqui a pouco o jurídico ele pode ser mais... Então é um jogo, né? É um toca a bola para o outro. Né? Quando isso acontece, o projeto, o resultado, ele flui de uma maneira muito mais completa e de ponta a ponta. Então, o projeto LGPD ele não é um projeto da TI, e não é um projeto do jurídico, não é um projeto de riscos, não é do compliance, não é de auditoria. Ele é da empresa. Nós todos somos um meio para este fim. Né? Então é simplesmente isso. Maravilha, nossa, estou encantada com tanta explicação. Bem bacana mesmo. E um profissional que quer atuar nessa área, precisa conhecer todos os aspectos de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, ou é necessária uma atuação colaborativa com várias expertises? O que eu vejo bastante é que um advogado ele faz uns contratos ou outros, instrui uma implementação desde um gerente de projetos, desde um software, para se eximir de algumas responsabilidades. Já outros da própria empresa acaba fazendo uma grande equipe, né? Desde contador, desde projetista, enfim. O que é que você aconselha para as pessoas que buscam efetivamente trabalhar nessa área? Perfeito. Eu acho que é uma das principais perguntas que quem assiste aí, quem está participando do congresso e outras pessoas, é uma das principais perguntas que surgem sempre em relação a isso. E o que eu posso dizer é o seguinte, né, buscar colaboração. É necessário, obviamente, né, estudar, se aprofundar no assunto. Nem todos têm a oportunidade de praticar nesse primeiro momento, né, isso é um fato. Eu me considero privilegiado por ter tido essa oportunidade já, né, porque o fato de eu ter feito a GDPR me ajudou a fazer outros projetos de LGPD, mas muitas pessoas estão buscando um alto nível de qualificação e ainda não tiveram a oportunidade de fazer a prática. Então, na medida do possível, busquem se aproximar de pessoas que possam agregar valor. O estudo teórico ele é imprescindível,
mas às vezes a prática se mostra de uma maneira diferente. Então, o que eu posso deixar, né, de mais verdadeiro em relação a essa tua pergunta é buscar a colaboração. Às vezes eu me surpreendo porque eu vejo, né, olha, não é uma nem duas vezes, algumas vezes eu vejo assim, o pessoal, olha, Paulo, eu sou do jurídico e tal, me diz uma faculdade boa de segurança da informação para me cursar. Aí eu, mas por quê? Não, porque eu tenho que fazer agora a faculdade de segurança. Eu, nossa, não, por favor, não vai por esse caminho, entendeu? Isso, né? Não vai Algo por mais esse caminho. prático. As pessoas querem É muita quase, teoria e não sabem a prática. é quase, Gabriela, como se eu quisesse tirar agora a OAB, entendeu? Eu não é por aí. A gente tem que ser bom, né, no que a gente faz e no que a gente não é que não seja bom, no que a gente não tem expertise, a gente tem que delegar e trabalhar a colaboração. Então, puxa, se eu trabalho com segurança, com riscos, com governança, eu preciso trabalhar com alguém da área do jurídico. Então, hoje o negócio, o segredo é, que não é segredo, né? Busque qualificação, se cerque de pessoas que vocês julguem que vão agregar valor para vocês, né? A tua outra reflexão também faz sentido. Puxa, mas hoje tem tanta coisa na internet, é tão difícil a gente, né, quando a gente vai se deparar a primeira vez com o assunto, né? Tem pessoas que começaram semana passada, mas olhando um conteúdo outro, às vezes é difícil diferenciar. Concordo que é um desafio, mas assim, quanto mais vocês se inteirarem do assunto, mais propriedade vocês vão ter sobre o tema e vocês vão conseguir discernir o que está fazendo sentido, o que é mais do mesmo e o que realmente está agregando valor. Tá? Então, mais do mesmo nós temos muito. E, de novo, às vezes o óbvio precisa ser dito, então não necessariamente é um problema. Mas até porque, quando se está no início dos estudos, precisamos cada vez mais ouvir as mesmas coisas de maneiras diferentes para justamente a gente poder aprender. Agora, vai chegar no momento da tua jornada de estudos que tu vai precisar, então, né, buscar algo a mais. Então, tente, né, fazer essa pesquisa, assistir os eventos, né, de maneira que tu consiga entender, puxa, aquele ali tem algo, aquela pessoa pode me ajudar, aquele curso tem algo a me oferecer, mas principalmente, né, em relação à implementação de trabalho, busquem entender qual é o resultado final. E quanto aos estudos, quanto ao aprendizado, é justamente isso. Nós temos cursos muito bons, né? Vários palestrantes aqui que passaram aqui, que vão passar, já falaram já trabalham, participam, né, de treinamentos. Né? Aqui em Porto Alegre, nós temos, então, né, pela entidade da Acesp, um curso de formação de encarregados de dados e tem sido, né, uma experiência maravilhosa e tem sido muito agregador. E tem outros locais do Brasil, tem curso online, tem curso físico, né, presencial. A questão realmente, eu confesso que é uma dificuldade daqui a pouco fazer um filtro de tudo que vem acontecendo. Mas vamos lá, no que a gente puder ajudar, Gabriela, eu me coloco à disposição para bater um papo, até para orientar no sentido de por onde começar, qual a trilha fazer, qual a jornada a seguir, qual é o passo depois do outro. Eu vivo, respiro esse assunto E e eu gosto surgiu uma muito. ideia, a jornada da implementação. Vamos Olha aí, lançar isso. Um passo a passo da bora. implementação, inclusive um curso online pelo próprio coordenação do grupo de estudos. O Paulo é nosso coordenador nacional do grupo de estudos de proteção de dados, junto com o Vitor Cabral, que é um cara que trabalha só voltado para a Lei Geral de Proteção de Dados para a startup, dois grandes ícones. O que eu vejo muito são os advogados estudando agora e já são muito especialistas, já se lançam nas redes sociais, com bagagem de experiência zero. E aí são as grandes aberrações do mercado que a gente precisa filtrar para aprender mais, vamos se policiar, para a gente poder não fazer aberrações do mercado, que eu acho isso essencial. Ponderação, porque não é brincadeira. O vazamento desse pode se custar um valor muito alto, além da reputação da empresa, além da sua reputação. Em relação à parte da saúde, assim, a gente consegue perceber, tá, sem dados concretos aqui, mas é uma percepção, que a área financeira ela vem evoluindo já há um bom tempo, porque já existiam regulamentações que exigiam que a área financeira estivesse, né, num nível elevado de maior segurança em relação aos dados da empresa. Então, eu costumo fazer uma reflexão minha, tá? Não tirei de nenhum lugar isso. Eu costumo dizer que a área da saúde vai ter que correr em 2, 3 anos, né, o que a área financeira fez em 10, 15 anos. Porque, né, de novo, não estou fazendo aqui, não estou pontuando, não estou, né, levando especificamente um relatório, é uma percepção. Né, se verifica hoje que
né? Muitos hospitais públicos e privados, muitos laboratórios, né? Não se compara então a área financeira com, né, com a área da saúde. Pega um banco e um hospital, faz um depara para ver a quantidade de controles. E a gente está percebendo que os dados pessoais e sensíveis e o valor a nível de ativo né, é muito alto. E então, se for fazer mesmo a balança, a saúde deveria estar com o mesmo nível de implementação. Né? Então, ou seja, só que a gente não é essa a realidade que a gente percebe. A gente percebe uma discrepância muito grande. Então, para que a área da saúde consiga, né, justamente agora evoluir na telemedicina, justamente agora para, né, para se fazer valer dessas situações que nós temos hoje, por questão de carência, de infraestrutura, vai ter que investir na tecnologia. Só que também, de maneira desenfreada, pode acabar melhorando de um lado e expondo de outro, e o resultado pode ser desastroso. Então, né, bom, as situações são várias, a gente tem que se polir, né, para não sair dando exemplo. Eu fico tranquilo quando eu tenho em torno de umas 4, 5 horas para falar sobre esse assunto, porque a gente tem que escolher o que a gente vai deixar de falar devido ao tempo, né? Mas usar de guias de melhores práticas existentes atualmente para nos apoiar nessa implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. perfeito. Nós não precisamos reinventar a roda, Gabriela. Nós temos muita coisa boa hoje já estabelecida há muito tempo no mercado. Tá? Por exemplo, nós temos a ISO 27001, que ela estabelece um sistema de gestão de segurança da informação. Eu tenho um infográfico nas minhas redes sociais ali, que eu faço uma comparação dos itens da ISO 27001 com os itens da LGPD. Eu consigo dizer qual item da LGPD tu pode tomar como base algum item da ISO 27001 para implementar. É muito legal, depois a gente pode recompartilhar. Nós temos a ISO 27002, né, que ela te ajuda ela te dá uns detalhes de como implementar a ISO 27001. Nós temos a ISO 27005, que ela é gestão de riscos de TI, a 31000, que é riscos de negócio. E nós temos várias outras que eu poderia citar aqui, que eu utilizo também nos projetos. Mas independente do que já tem de bom no mercado, o diferencial é justamente aquela pitada de experiência. Porque também não adianta eu pegar um checklist com todos os itens que essas ISOs me oferecem e entregar para o cidadão, mesmo que tenha a ISO de privacidade de dados, que foi a ISO 27701, que ela foi lançada há uns 6 meses mais ou menos, né, ela te ajuda a estabelecer um sistema de gestão de privacidade na empresa. Mesmo que nós utilizemos ela também, e só isso não é suficiente. Então, precisamos pegar essa sopa de ISOs, de boas práticas, muito boas que temos que usar, mas colocar uma boa pitada de experiência, né, e fazer uma avaliação de riscos disso tudo. Né. Cabe lembrar, Gabriela, que nós podemos usar esse assunto, agora eu estou fazendo uma outra reflexão, Gabi, sobre a tua pergunta, nós podemos usar a implementação do LGPD como um motivador para uma transformação digital na empresa. Tá? Isso é Sim, era isso que eu importante. ia perguntar. Então Se tá, você pergunte, entende depois que eu esse falo. seja um fator relevante de uma mudança interna, significativa e digital. O que é que você acha? Principalmente agora. O mundo se transformou, o mundo vai ser ainda mais digital, ainda vai ser mais home office. As reuniões serão ainda mais por videoconferências. O que é que você acredita? Às vezes pode parecer um pouco destoante o que a gente comenta, mas assim, faça uma reflexão bem séria a respeito disso. Puxa, Paulo, no momento em que nós estamos com uma pandemia, com empresas fechando, com a nossa economia, né, bem complicada, né, a gente vai falar de adequação de LGPD. Mas pensem em duas coisas, tá? A primeira, eu não preciso correr mais rápido, Gabriela, que a sanção, que a multa, que a adequação. Eu preciso correr mais rápido que o meu concorrente. O que o meu concorrente está fazendo em relação a isso? Tá? Então, assim, para de olhar para a multa, para de olhar para o LGPD. Olha para o teu lado, o que o meu concorrente está fazendo. Se uma empresa pedir uma avaliação do meu produto e pedir avaliação do produto, do meu serviço, do meu concorrente, se ela for avaliar os dois e o meu concorrente tiver 2,15% aderente ao LGPD e com um cronograma de adequação para os próximos meses, e eu encaminhar lá para o cliente, olha cliente, a gente está vendo ainda, porque não é fácil, olha a pandemia, coisa e tal. O cliente vai se solidarizar, vai te dar um abraço, vai dizer que compreende, mas ele vai pegar o concorrente, que está 2% à tua frente, entendeu? Então, assim, pensem nisso, porque vai ser um fator decisivo para manter os negócios atuais e para buscar novos. Em relação à transformação digital, a LGPD, né, de um aspecto macro, ela nunca,
né? Não vou dizer nunca, mas assim, em raríssimas ocasiões, Gabriela, a gente percebe a gente consegue extrair uma fotografia da empresa de uma maneira tão completa como nós extraímos com a LGPD. Pensem que nós vamos ter uma avaliação de todo o ciclo de vida dos dados por processo, por áreas, né? Basicamente, isso eu percebi conforme eu fui entregando os projetos. Eu não tinha percebido, esse não era o meu discurso antes. Mas olha só, tu entrega pro cliente um projeto com uma fotografia da empresa, por área, quem faz o quê, porque eu tenho que saber as atividades das áreas, eu preciso saber que ferramentas que eles... Né? Já aconteceu em diversas oportunidades que o dono da empresa olha, mas pera um pouquinho, por que a contabilidade está fazendo isso aqui? Não, olha, não sei por quê, né? E por que ela está fazendo, eu não foi questionado. Aí vamos lá, mas fulana, por que tu falou pro Paulo que tu está fazendo isso? Não, olha, eu entrei há 8 anos na empresa e eu sempre fiz. Mas quem é que te falou? A outra moça que estava há 10 anos. Mas esse processo nunca era para ter sido feito pela contabilidade. Tem a outra área que faz isso. Ou seja, Desvio de função total. E mas muitas isso, vezes é aquilo, né? mas percebe que às vezes a empresa ela pode crescer tão rápido, que acontece muito, ou né, de uma maneira não estruturada, que não se tem uma leitura completa de todas as atribuições da área. Então, ou seja, a LGPD ela pode ser uma força motriz para alavancar a transformação digital na empresa. Aquelas empresas tradicionais que têm dificuldades em fazer um processo que modernize a organização, que implemente metodologias ágeis, que faça projetos, né, que vão mais ao encontro do negócio, aproveita essa avaliação forte e essa modificação, né, profunda que a LGPD vai trazer e embarca junto as alterações que precisam para a tua empresa se transformar e ir para um novo caminho, onde daqui a pouco a diretoria entende que tem que ir, mas não consegue achar forças e meios para mexer nesse vespeiro. Então a LGPD ela vai te entregar um material rico em informação para poder te motivar a fazer várias alterações estruturais que a empresa precisa. Então, assim, a LGPD ela entrega muito mais do que somente a adequação da LGPD. E olha que já não é pouca coisa. Mas ela entrega muito mais. Basta a gente ter um olhar voltado para o negócio. Show. E um conselho para os advogados que nos assistem, aqueles empresários também entraram, outras áreas de atuação, como se falou, a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados ela é bem holística, né? Bem sistêmica. Ela precisa de outras áreas para poder entregar um projeto mais robusto e com mais qualidade para o mercado. O que você acha que aquelas pessoas que irão nos assistir precisam se adequar, precisam estudar, precisam analisar se vale a pena entrar nesse mercado ou não? Perfeito. Eu vou então recapitular algumas ponderações que nós fizemos aí ao longo da nossa conversa. Em primeiro lugar, né, obviamente, então, né, busquem estudar sobre o assunto. Tem muita coisa gratuita hoje, né, nas redes sociais, em artigos, tem materiais, PDFs, assim, muito bem confeccionados. Né? Nós temos, por exemplo, tem o LGPD Acadêmico, que é um site gratuito também, que tem muito conteúdo lá, entendeu? Tem muita coisa boa que oferece. Né? Eu tenho um e-book lá que eu ajudei a confeccionar, né, de implementação do LGPD, mas eu só divulgo porque ele é gratuito, né? Então tem muito conteúdo bom lá. Com o estudo, com a busca de material, aí vem daí aquela filtragem, né, do que continuar consumindo. Né? É bom sempre buscar um curso que possa fazer esse apanhado e colocar as tuas ideias em ordem. Né? Daqui a pouco busque cursos ou busque pessoas que possam te ajudar com treinamentos específicos para a tua área. Né? Então, por exemplo, eu já fiz treinamento para RH, para marketing, para contabilidade, para várias áreas. Então, busca um curso macro que te abranja tudo que é necessário, mas tente buscar áreas e pessoas e conteúdos relacionados à tua área. E, por fim, tenta entender, né, esses e outros detalhes que podem motivar a tua organização a implementar. É muito mais do que isso. Né? No começo ela aparenta ser um investimento, daqui a pouco poderia ser deixado para depois, mas as vantagens e os benefícios que ela te traz são muito grandes. Eu sei que fica difícil concorrer quando a empresa fala, puxa, eu vou fechar ou vou implementar LGPD. Eu entendo isso, pessoal, eu não estou numa bolha. Mas assim, tem muita organização, que é o que eu estou vendo aqui diariamente, tem muita organização que está com força de trabalho parada em casa e que é o momento de fazer esse processo, para quando voltar já com isso andando e te ajudar a fazer as modificações que são necessárias. Perfeito. Excepcional, Paulo. Eu não tenho palavras para agradecer. Eu tenho muito orgulho Eu que agradeço. de ser nosso coordenador
desse grupo de estudos. Eu tenho muito orgulho de você aí Muito obrigado. evangelizar os nossos. E tem feito um trabalho incrível, desde planilhas, desde posts educativos. Eu espero que o nosso artigo saia em breve e que a gente possa ainda mais alavancar a informação assertiva para o mercado, que é o nosso papel, né? Eu acho que Com tudo se certeza. inicia com o papel de querer ajudar o outro, a consequência de uma assessoria, a consequência de uma implementação, vem por conta daquela tua energia propagada para querer construir essa sociedade diferenciada. As suas considerações, Paulo. Não, eu acho que já ponderei bastante, imagino que, espero que tenha sido agregador, que tenha ajudado, e de novo, né, é uma jornada, colaboração, empatia, né, se faz necessário cada vez mais e mais do que nunca no ambiente que nós estamos agora. Eu gostaria que alguém tivesse me orientado quando eu comecei, então acho que a nossa função é a gente poder apoiar quem está começando, para que possa aí deslanchar na sua vida e na sua carreira o mais rápido possível. Então foi um prazer, Gabriela, um prazer a todos que nos assistiram e irão nos assistir. Contem conosco sempre, porque a Gabriela também ela é uma pessoa extremamente aberta né, e disposta a apoiar. E eu ainda quero descobrir quantas horas ela dorme por dia, porque é um desafio. Grande, obrigada por tudo, tá? Tchau, 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 tchau. gente. Até mais.